Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre você agora, sobre a sua família e sobre tudo que envolve a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz por estar aqui, irmãos, para compartilharmos mais uma palavra. Olha, irmãos, eu sinto uma paz tão grande de ter esse momento com vocês aqui. É como se eu conhecesse vocês pessoalmente, sabe? E ontem mesmo eu encontrei com uma moça na igreja e ela falou para mim assim: pastor, olha, o que eu mais gosto nas suas mensagens e o que eu mais me sinto em paz é de saber que agora eu consigo entender a Bíblia, porque o Senhor explica de uma maneira tão simples. Irmãos, eu fiquei tão feliz porque realmente o evangelho é simples, irmãos. É a gente que complica tudo, sabe? Muitas vezes até os líderes espirituais, eles podem colocar um fardo sobre nós que não é o fardo de Jesus, porque Jesus, ele chegou a dizer para os pecadores, né? Ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aceitem sobre vocês o meu jugo, que é leve, o meu fardo é leve, é suave. Jesus, na verdade, estava dizendo: olha, os líderes dessa época, eles têm colocado um fardo maior do que vocês podem suportar. Eles querem que vocês sigam toda a lei, sendo que nem eles mesmos seguem. Inclusive a Bíblia diz que Moisés e todos os profetas, sacerdotes, todas as pessoas, eles tentaram cumprir a lei, mas aquilo era um fardo, porque a lei, ela não tem o propósito de te dar a salvação. Ela tem o propósito, sim, de mostrar o quanto o pecado está enraizado no nosso coração. Se não houvesse a lei nos mostrando que algo é errado, irmãos, a gente continuaria naquele erro. Mas a partir do momento que a palavra de Deus revela que nós estamos errados, aí sim a Bíblia mesmo nos oferece a resposta, a salvação. Amém? Quando a Bíblia nos mostra o nosso pecado, não é para nos condenar, mas é para nos salvar, porque é nesse momento que o Espírito Santo, ele quer gerar em nós um arrependimento. E quando você então se arrepende, você chega naquela conclusão: eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém para me salvar, porque eu mesmo não consigo. Irmãos, é nesse momento que Jesus se apresenta a você e ele diz: olha, eu tenho para você a salvação, eu tenho o perdão e eu tenho um fardo leve. Basta você andar comigo e você vai começar a dar frutos. Amém? Quando a Bíblia diz assim, lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou seja, tudo no universo vai conspirar a seu favor, não é somente para você ter uma casa melhor, para você ter uma vida mais saudável, mais confortável, não. No versículo seguinte diz: é para que você seja mais parecido com Cristo. Amém? Deus quer que você seja cada vez mais humilde, mais misericordioso, que você pare de apontar o dedo para as pessoas. Sabe, irmãos, eu vejo hoje em dia cristãos que não tem nada a ver com Cristo. E aí, irmãos, é lógico que isso sempre existiu, né? Mas eu vejo os crentes apontando o dedo tanto, falando tão mal um do outro, como se eles fossem juízes. Irmãos, isso é um perigo, sabe por quê? A gente pode atrair coisa ruim para nós mesmos, porque Jesus disse: com a medida com que você medir os outros, assim será aplicado na sua vida também. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado em apontar o dedo para o outro, porque é nessa hora que nós estamos sendo juízes, e a gente tem que ter cuidado com isso, para que não venha juízo sobre nós. Sabe, irmãos, a gente tem que ser misericordioso, bondoso, amoroso, ter o olhar de Jesus sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, porque quando a gente tem o olhar de Cristo, irmãos, nós estamos realmente fazendo a vontade dele, nós realmente estamos nos parecendo com Jesus, amém? Mas é claro também, irmãos, que muitas pessoas hoje pensam assim: ah, pastor, o senhor tem razão mesmo, por isso que eu não vou na igreja mais, por isso que eu não convivo mais com crente, com cristão, porque eles são muito falhos. Mas aí fica um alerta para você também que pensa dessa maneira, sabe por quê? O cristão, ele não tem que seguir cristão, o cristão segue a Cristo, amém? A não ser que aquela pessoa está seguindo Jesus, aí sim o próprio apóstolo Paulo disse: imitem a minha vida, imitem o que eu estou fazendo, porque eu sou um imitador de Jesus. Aí tudo bem, mas se alguém não está dando um bom exemplo, você não pode desviar da sua fé, você não pode se afastar de Deus por causa disso, porque é você que vai colher as consequências, entendeu? Não vai adiantar você falar para Deus assim: ah, Deus, eu não te servi lá na terra, porque os cristãos são muito hipócritas, são pessoas que não convia eu andar com eles. E Deus vai falar: meu filho, em momento algum eu falei para você olhar para o cristão, eu falei para você olhar para o meu filho Jesus, amém?
Então, irmãos, a gente pega as coisas boas das pessoas, exemplos bons para a gente seguir. Se a gente não concorda com algo, irmãos, vamos olhar para Jesus. Glória a Deus. Olha, nem era sobre isso que eu ia falar, mas eu vejo que é importante a gente tocar nesse assunto, porque eu creio que Deus deseja nos transformar à imagem dele. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho percebido muito também é que a gente está perdendo a semelhança com Jesus na questão da fé. Jesus, irmãos, era um homem de fé, um homem que estava intimamente ligado com o Pai, e ele sabia que Deus iria defendê-lo. Inclusive a Bíblia diz que Jesus ele não revidava quando alguém falava mal dele, e as pessoas falaram coisas terríveis sobre Jesus, mas em vez disso ele entregava nas mãos do Pai, porque ele sabia que a justiça, a vingança pertencem ao nosso Deus. Amém? Inclusive a Bíblia diz que a justiça do homem não produz a justiça de Deus, ou seja, quando você tenta se defender, quando você tenta defender os seus direitos e você não entrega nas mãos de Deus, Deus não faz nada. Mas quando você decide orar, quando você decide confiar que Deus está te ouvindo e Ele é o seu defensor, olha, pode ter certeza, Deus ele vai entrar na sua causa. Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as causas impossíveis. Olha, essa mensagem vai tocar muito forte no seu coração. Só vou te pedir uma coisa, se inscreva no meu canal, você que ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem um botão, ó, inscrever-se. Se você clicar nele agora, um botãozinho, um sininho, vai começar a chacoalhar aí do lado aí, confere. Clica no sininho e seleciona a opção todas, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler para vocês uma passagem que eu amo essa passagem, é uma parábola que Jesus contou da viúva e do juiz injusto. Está lá em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Então eu vou ler a passagem e depois a gente conversa sobre ela, tá bom? Presta muita atenção, diz assim, ó. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eu vou lhe fazer justiça, pois assim ela vai parar de me importunar. Então o Senhor Jesus disse: aprendam uma lição com esse juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ele continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele vai fazer depressa justiça com vocês, e Ele vai fazer rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele vai encontrar nessa terra? Irmãos, olha, essa parábola ela nos ensina muitas coisas. Primeiro que eu vejo um desespero muito grande dessa viúva. Irmãos, hoje uma viúva, ela consegue ter uma vida digna. Ela pode perder o seu esposo, mas ela continua tendo o apoio da sociedade, ela pode receber o apoio do governo, ela pode receber o apoio da igreja. Mas naquela época, irmãos, quando uma mulher era viúva, ela não tinha a quem recorrer. Ela muitas vezes era jogada à beira da sociedade. Inclusive, no Antigo Testamento, Deus permitia a poligamia, que é o fato de um homem ter mais de uma mulher. Nunca foi do agrado de Deus. Mas, irmãos, naquela época, uma mulher que era abandonada na sociedade, ela não tinha o que comer, ela não tinha onde morar. Era uma mulher que estava com risco de vida. E muitas vezes o marido pegava aquela mulher por compaixão, por misericórdia, e ela vinha morar com ele. E aí, irmãos, eu aprendo uma coisa aqui. Essa mulher estava totalmente necessitada de um socorro. E ela chegou ao juiz e ela disse: olha, por favor, faça justiça contra o meu adversário. E aí eu vejo outro problema. Além dela ter a perda do seu marido, ela ainda tinha um adversário contra ela. A Bíblia não dá detalhes, Jesus não fala sobre ele, mas ou seja, ela tinha mais um desafio na sua vida. E se isso não bastasse, esse homem a quem ela recorreu, que era um juiz, esse homem era muito cruel. Ele não tinha temor de Deus, ele não amava a Deus, ele não respeitava as coisas de Deus e muito menos se importava com as pessoas. Mas esse homem, teve um dia que ele pensou assim: eu vou atender essa mulher, eu vou fazer justiça em favor dela, porque ela não para de me irritar, de me importunar.
Irmãos, então Jesus ele termina essa parábola dizendo: será que Deus também não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Será que Deus vai continuar adiando a sua resposta? E Jesus finaliza dizendo: eu afirmo que Ele vai fazer justiça e Ele vai fazer rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Irmãos, a primeira coisa que eu percebo aqui é que muitas pessoas acham que Deus, ele é como esse juiz aqui, sabe? A pessoa tem que ficar importunando, tem que ficar chamando a atenção de Deus. Tem até uma música que diz, né? Eu vou fazer o que for preciso para chamar a atenção de Deus. Eu preciso importunar, entre aspas, né? Eu preciso, assim, lembrar Deus a cada instante daquilo que eu preciso. Irmãos, na verdade, essa parábola, Jesus, ele está fazendo um contraste entre um homem muito mau e um Deus muito bom, amém? Esse homem, ele só atendeu essa mulher porque ele queria se livrar dela. E Deus, ele nos atende porque ele nos ama, porque ele tem o melhor para nós, porque ele não tem prazer no sofrimento, ele não tem prazer em nos fazer esperar. Mas, irmãos, aqui eu aprendo isso. Jesus não está comparando o juiz com Deus, não. Ele está dizendo, olha, Deus é o oposto. E se esse homem, mesmo sendo mau, mesmo sendo cruel, mesmo não tendo respeito por ninguém, nem por Deus, nem pelas pessoas, se ele atendeu essa mulher, quanto mais o nosso Deus vai atender. E Jesus disse, ele não vai atender de forma demorada, não. Ele vai fazer justiça e ele vai fazer rápido. Amém? Lembra do que eu falei lá no começo? Enquanto nós quisermos fazer justiça, nós não estaremos deixando Deus agir em nosso favor. Por isso devemos confiar no Senhor. Devemos entregar a Ele tudo que as pessoas falam contra nós, toda injustiça que as pessoas fizeram contra nós. Irmãos, eu vejo aqui eu sinto aqui no meu coração quantas mulheres, elas guardam a mágoa no coração pelo marido que as deixou, pelo casamento que não deu certo. Quantas mulheres até hoje não conseguem dar a volta por cima porque estão remoendo as cinzas do passado, coisas que deram errado. Oh, minha querida irmã, meu irmão também, você que tem passado por isso, libere o perdão, confie que Deus é quem está com você, Deus te ama. E apesar do que as pessoas fizeram contra você, não quer dizer que algo de bom não possa acontecer na sua vida. Deus pode dar um recomeço para você, amém? Mas para isso você tem que se achegar ao Deus vivo, Deus poderoso, o único que pode responder suas orações. Outra coisa que eu percebo aqui é que Jesus finaliza dizendo assim, mas será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar pessoas com fé na terra? Sabe o que Jesus estava dizendo? À medida que o fim dos tempos se aproxima, a tendência não é a gente buscar mais a Deus, a tendência é a gente perder a fé. Irmãos, quantas pessoas antes eram cristãs, eram pessoas firmes com Deus, hoje estão desviadas, afastaram dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque começaram a olhar as circunstâncias, começaram a olhar a maldade do homem, como eu disse para vocês, olharam para as pessoas dentro da igreja e se frustraram. Quantas pessoas ouviram tantas notícias ruins e agora elas não conseguem mais acreditar que Deus é bom, que Deus está no controle da humanidade e que no final quem vai vencer essa guerra é Jesus. A palavra final está no último capítulo de Apocalipse, que diz que Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais morte e tristeza. Por quê? As coisas antigas já se passaram e Deus vai instaurar um novo tempo, um tempo completamente novo de abundância e nós viveremos felizes para sempre com Jesus. Mas irmãos, precisamos perseverar até o fim. E aqui está dizendo, muitas pessoas vão perder a fé no final dos tempos. Inclusive a Bíblia diz que por causa das tragédias, das coisas ruins acontecendo, dos fenômenos na natureza, tragédias, catástrofes, muitas pessoas desmaiarão de terror. Sabe, irmãos, as pessoas vão ficar numa crise de ansiedade terrível. E isso já está acontecendo, mas eu creio que infelizmente vai acontecer mais ainda. As pessoas não saberão para onde correr porque elas estarão desesperadas. Irmãos, o território do diabo é o desespero. Porque quando você está desesperado, você não concentra em Deus. Você faz besteira, você toma atitudes erradas. Quantas pessoas, simplesmente por não estarem gostando do casamento, estão insatisfeitas. Elas simplesmente viram as costas e vão embora. Olha, eu fiquei sabendo ontem, me pediram para eu orar por um homem que a mulher deixou ele, deixou os seus 3 filhos embora, e foi embora com um amante, um cara mais novo tal.
Irmãos, as pessoas estão fazendo escolhas que elas não têm noção do quanto aquilo vai prejudicar suas próprias vidas, sabe? Olha, estão destruindo lares por escolhas erradas. E aqui Jesus está dizendo, olha, Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, Ele vai fazer depressa. Só que, irmãos, o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso. Nós, ao ouvir essa mensagem aqui, pensamos num tempo cronológico, mas o tempo de Deus é um tempo que pensa na eternidade. Deus vê o todo. E Deus, Ele sabe a hora certa de agir em seu favor. Amém? Quando eu comecei aqui na internet, já faz mais de 10 anos que eu venho pregando todo dia, porque é um chamado que Deus me deu. Eu sinto uma paz, uma alegria tão forte de compartilhar com vocês a palavra. Mas, irmãos, eu confesso, eu fiquei mais de 10 anos sem nada de novo acontecer. Eu só saía de um deserto e entrava em outro. Eu pensava, quando é que isso vai acabar? Porque eram lutas atrás de lutas, mas, irmãos, em todo o tempo Deus estava comigo. Deus não deixou que o fogo me queimasse, Ele não deixou que as águas me afogassem. Deus estava comigo no deserto e foi nesses momentos mais difíceis que eu sentia tanta presença de Deus. E foi nesses momentos, irmãos, que eu recebi as maiores revelações. Deus usava pessoas que nem me conheciam e elas diziam, olha, Deus vai te fazer pregar no Brasil, fora do Brasil, pessoas de longe vão te ouvir. Irmãos, aquilo para mim era loucura. E é interessante porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Era loucura porque eu pensava, gente, como assim? Como Deus pode me usar? Porque hoje eu prego na minha igreja, ninguém quer me ouvir. Hoje eu tento falar de Deus para as pessoas não querem me ouvir. Mas, irmãos, quando chega a hora e Deus derrama unção sobre a sua vida e Ele te capacita e ali você sente o poder dEle e Deus vai te dando habilidades que você nem tinha antes ou que você nem sabia que tinha, Deus vai te capacitando de uma maneira que é maravilhoso, mas tudo isso é porque Deus fez no tempo dEle, a vontade do Senhor se cumpriu e a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, você tem que esperar o tempo exato dele. Não queira apressar as coisas. Não haja por conta própria. Irmãos, eu sou da época, quando eu me converti, eu ouvia pregações sobre sexo antes do casamento é pecado. Irmãos, hoje a gente não se fala mais nisso. Hoje os cristãos se deitam com várias pessoas e eles não sabem que o corpo deles é templo do Espírito Santo. As pessoas não têm noção do que elas estão fazendo para si mesmas. Sabe? Eu vim de uma época em que as pessoas pregavam contra o pecado. As pessoas diziam, olha, não tomem decisões erradas porque o caminho largo leva para a perdição, o caminho estreito conduz à vida eterna, à vida com Jesus. E hoje eu vejo tanta coisa liberal no nosso meio, irmãos, tanta permissão para o pecado. Deus não muda, irmãos, e se Ele está falando que vai fazer justiça em seu favor, Ele não vai adiar a sua resposta, vai vir na hora exata, mas para isso você tem que fazer como essa viúva, você tem que perseverar, porque quando Jesus contou aqui no começo, versículo 1, Jesus contou esta parábola aos discípulos para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então essa é a mensagem para você, não desanime, quanto mais as coisas vão ficando difíceis, é aí que Deus vai mostrar o poder dele na sua vida, amém? Quando chega o final dos tempos, não é hora da gente perder a fé, mas é hora da gente acreditar que Jesus está voltando. E inclusive o próprio Cristo disse, quando você ouvir falar dessas coisas, quando você ver os sinais dos tempos chegando, levante a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Irmãos, em breve estaremos com Jesus. Não é hora da gente se misturar com esse mundo, não é hora da gente mudar a mensagem, é hora da gente voltar para o evangelho que é simples e puro, um evangelho que nunca muda, nunca mudou. E ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? Então, eu creio que hoje o Espírito Santo falou com você. Eu só vou te pedir duas coisas. Primeiro, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a acreditarem que Deus pode falar com elas também. E segundo, nós já vamos orar agora. Eu vou pedir para você compartilhar depois da oração. Não saia desse vídeo, compartilhe esta mensagem porque isso vai tocar muitas pessoas. Eu creio que se você enviar no WhatsApp para 3, 5, 7 pessoas e você escrever ainda uma mensagem, escreve aí, olha, Deus tocou meu coração para você ouvir essa palavra hoje.
isso vai penetrar no coração delas, porque essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. Amém? Então, eu vou ungir as minhas mãos com o óleo da unção e eu quero interceder pela sua vida, pela sua família. Eu sei que você tem causas na justiça, eu sei que você tem talvez um relatório médico que não é favorável, talvez você tenha um vazio no peito ou uma solidão que você não consegue se ver longe dela, porque algo deu errado, porque talvez você realmente se sinta sozinho, mas vamos orar nesse sentido, tá bom? Então feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração e faça essa oração junto comigo. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, a Tua palavra é a coisa mais preciosa que nós temos na vida, porque ela nos santifica. A Tua palavra nos traz esperança, encorajamento. Oh, meu Pai, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom estar aqui reunidos em nome do Senhor Jesus nessa grande corrente de fé. Pai, obrigado por esta mensagem de encorajamento. Hoje nós aprendemos que devemos orar sempre com persistência e nunca desanimar. Oh, meu Deus, se aquele juiz que era mau atendeu aquela viúva desesperada, eu creio que o Senhor, sendo bom, sendo fiel, o Senhor é o Deus que nos ama tanto, que já provou isso ao enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Eu creio que o Senhor nos dará todas as coisas graciosamente. É isso que a Tua palavra diz em Romanos 8. O Senhor não poupou o Seu próprio Filho. Será que o Senhor também nos dará graciosamente todas as outras coisas? Ó Deus, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós achamos que o Senhor é igual a esse juiz injusto. Nós achamos que o Senhor tem prazer em nos fazer esperar. O Senhor tem prazer em nos ver no sofrimento. Mas é mentira que o diabo coloca na nossa mente muitas vezes, porque na verdade o Senhor é o oposto. O Senhor é bom, o Senhor deseja cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a Tua palavra diz no Salmo 37 que se o nosso prazer estiver no Senhor, o Senhor cumprirá os desejos do nosso coração. Pai, eu coloco diante de Ti cada pedido de oração agora. Eu apresento diante do Senhor as causas na justiça. Ó Deus, quantos anos, Pai, essa pessoa está esperando por essa causa. Senhor, meu Deus, entra com providência, Pai. A resposta vem do Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que move o coração das pessoas. Deus, move o coração do juiz, dos advogados. Pai, entra com providência na nossa vida, Senhor. Nós precisamos que o Senhor estenda Tuas mãos para nós. Estamos aqui reconhecendo que muitas vezes nós perdemos a fé, sim, ao olhar as circunstâncias. Muitas vezes nós olhamos para a injustiça dos homens, a frieza do coração do homem, e nós nos afastamos de Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque o Senhor disse: olhai para mim e sedes iluminados. O Senhor disse: olhem para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas nós erramos, porque nós olhamos para o homem, nós olhamos para o ser humano e nós fraquejamos e nós perdemos a fé no Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós temos errado, nós temos falhado, mas hoje estamos aqui Te pedindo, faça justiça em nosso favor, Pai. Deus, estamos cansados, Pai, de tanta injustiça neste mundo, de tanta maldade. Nós precisamos que o Senhor nos defenda, Pai. Não vamos revidar, não vamos guardar mágoa, não vamos desejar vingança, Pai. Pelo contrário, nesse momento nós liberamos o perdão. Nesse momento nós estendemos as mãos e declaramos que essa pessoa está perdoada, que essa pessoa seja alvo das Tuas misericórdias, Senhor. Tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Ó Deus, nós liberamos o perdão e não aceitamos mais vivermos escravos do medo, da mágoa, da amargura. Não aceitamos nenhum sentimento ruim dentro de nós. Nós decidimos perdoar, Pai, porque é uma escolha. E eu creio, meu Deus, que o Senhor hoje vai estender as mãos para o Teu povo. O Senhor vai nos defender e o Senhor vai nos honrar, Pai. Quantas pessoas hoje se sentem no fundo do poço, se encontram sem saída e acham que não tem mais jeito para elas, mas eu creio, Deus, que o Senhor vai defender a causa dos Teus filhos. Eu creio que o Senhor vai conceder desejos do coração. Essa irmã que deseja ter um casamento feliz, este homem que também deseja ser feliz na vida sentimental,
Coloca, meu Pai, uma pessoa de Deus no caminho deles. E enquanto isso, que eles sejam essa pessoa de Deus. Nos ajude, Senhor, a viver em santidade. Nos ajude a romper com o pecado. Nos ajude a sermos fiéis até o fim. E que nós venhamos renovar a nossa fé no Senhor hoje. E eu estendo as minhas mãos, Pai, e eu te peço, abençoa o teu povo. Libera a bênção sobre nós, Senhor. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que pode estar nos atrapalhando na comunhão contigo. Toda comparação, toda inveja, ciúmes, ira, todas as obras da carne, nós não aceitamos mais na nossa vida. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Ainda que ninguém na nossa casa, ainda que ninguém no nosso trabalho queira servir ao Senhor, eu escolho servir a Ti, ó Deus. Eu escolho servir a Ti até o fim. Ó meu Pai, e que o Senhor nos ajude ainda a fortalecer a fé dos nossos irmãos. São tempos difíceis que estamos vivendo, tempos de lamentação, tempos de sentar e chorar. Mas, meu Pai, hoje eu te peço que o Senhor renove a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É isso que diz a Tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, e nos dê a paz, e que essa paz venha proteger o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres, e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição, e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho, que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.